E aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. E hoje estarei recebendo aqui, tenho um imenso prazer de receber a vereadora de Jaguaribe, Nayana Lima. Ela é assistente social. E seja muito bem-vindo você que está chegando, tá certo? Dentro de alguns instantes, a Nayana já vai mandar o convite, a solicitação. Eu vou aceitar, tá bom? Então continua com a gente e já vou dando aqui, fazendo as apresentações. Hoje nós estaremos falando sobre o tema violência doméstica em meio à pandemia. É um tema bastante pertinente, é um tema bastante importante e que deixa muitas dúvidas às vezes em relação sobre a questão da temática. E a Nayana, ela é especialista, ela é assistente social, ela tem uma vivência muito grande sobre esse assunto. Então ela é a minha convidada de hoje para conversar um pouquinho sobre isso. E lembrando que essa transmissão, essa live, ela vai ser transformada em um podcast. Do podcast Pode Misturar, que já está disponível aí nas principais plataformas de streaming. O Deezer, o Spotify e também o YouTube, tá bom? Então vai chegando. Você que está assistindo aí essa live já gravada, porque ela também vai ficar disponível aí no meu feed, você pode ir avançando um pouquinho, tá bom? Porque inicialmente é só a apresentação para a gente ir chamando o pessoal. Eu queria perguntar a você que está nos ouvindo aí se o áudio está saindo legal, como é que tá, porque a gente sempre que inicia uma transmissão ao vivo a gente quer saber o feedback, né, do pessoal, da galera, para saber se está tudo ok. Então vai deixando um joinha aí, vai interagindo e eu também peço que você vá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu peço que você vá compartilhando, tá bom? Vá compartilhando. Se você estiver aí próximo ao computador, eu sugiro que você nos acompanhe através do computador, porque eu sei que a gente quando está no telefone, a gente é doido para sair, para ir para outro canto, a gente quer ouvir, quer ficar na live, mas muitas vezes a gente precisa fazer outra coisa, precisa verificar uma mensagem de WhatsApp, então a gente acaba saindo da live, a gente acaba saindo da transmissão ao vivo, não é verdade? Diga se não é, é desse jeito mesmo. Eu sei que é. Então se você, por acaso, eu peço que você permaneça porque vai ser um bate-papo super interessante. Se você estiver aí próximo ao computador, sugiro que você nos assista através do computador, que você deixa lá o computador rolando, a live passando e aí você pode ir mexendo em outras coisas no telefone que sejam do seu agrado. Então já quero desejar boas-vindas a todos vocês que estão entrando, uma audiência boa, tá certo, pessoal? E agora 18 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho a Nayana Lima, ela estará por aqui. Eu já quero fazer uma apresentação para você ficar por dentro de quem é a Nayana Lima. Apesar de eu acho que muitas pessoas já conhecerem ela, mas assim, eu tenho uma audiência que é de outras cidades, que é de outros estados, então é super interessante apresentar a Nayana Lima. A Nayana Lima, ela é minha amiga pessoal, ela é mestra em serviço social, especialista em gestão pública, professora universitária e também é vereadora aqui do nosso município no pleito de 2021 até 2024, tá certo? Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a Nayana já mandou o convite, porque eu tô conversando aqui, não tô olhando, né? Vai que ela tenha mandado o convite e eu não tenha visto, né? Vamos lá. E o tema de hoje, pessoal, vai ser violência doméstica em meio à pandemia de Covid-19. A gente vai entender um pouquinho o que é a violência doméstica, quem são os violentados, né? Quem são as vítimas, quem são as pessoas que podem estar envolvidas nessa situação e às vezes nem sabem, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha, mandar aqui a solicitana, tá certo? E aí, pessoal, tá tudo ok, né? Quero mandar uma alusão aqui. O alusão parece que eu tô na rádio, né? Pronto, ela entrou. Deixa eu dar uma Olá, ajeitadazinha olá, aqui. pessoal, boa noite. Como é que tá, Nayana? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo, Tava aqui tudo fazendo uma apresentação sua pro pessoal, tava dizendo que tem gente que é ótimo. audiência nova, né, que chegou, tem gente de outros estados, de outros municípios. Então, fazendo uma apresentação da nossa amiga e vereadora, Nayana Lima. Como é que foi hoje o seu dia? Bem corrido. Estou aqui Eu chegando sei. agora, arrumando a banca. Arrumando a Mas banca. tudo Fiquei certo. sabendo que você hoje participou da segunda Conferência Municipal de Políticas para Mulheres aqui de Jaguaribe, não foi? Isso, Adilane, participei. É um prazer muito grande poder fazer parte desse diálogo, construindo políticas públicas, avaliando políticas públicas
para mulheres. Não só, tenho participado também de outras cidades, como palestrante. Hoje aqui na nossa cidade participei só como uma participante comum, né, contribuindo também, mas sempre é uma participação muito válida, porque esses momentos de conferência são muito importantes para a gente parar e pensar um pouco sobre aquele determinado assunto. Muito bem, vamos começar, né? Vamos Então, sim. inicialmente, Eu vou achar um canto aqui para essa luz. o nosso um impasse com essa É luz, porque né, a gente Nayana? usa óculos, ó, fica o reflexo. É o reflexo, ó. Tô É tentando achar desse um jeito mesmo. cantinho aqui para ela. A gente estava até comentando aqui em offline, né, sobre isso. Bom, então, É inicialmente, a saga dos míopes. a saga dos mídias, que se a gente tirar o óculos a gente não enxerga mais nada, né? Nayana, e os nossos espectadores, é o seguinte, essa live, ela vai ser transformada, né, como a gente já conversou, em um podcast. Esse podcast é o Pode Misturar, e ele já está disponível, e essa live também vai estar disponível nas nossas plataformas, as principais, né, Spotify, Deezer e YouTube, tá bom? É um assunto bastante pertinente, e a gente pede que você, a minha audiência, a audiência Nayana que agora juntou, compartilhe para que outras pessoas possam ter a oportunidade de beber dessa fonte, desse tema muito importante, né? Então, fazendo a apresentação da Nayana Lima, como eu já disse inicialmente, repetindo. Nayana Lima, ela é mestra em serviço social, especialista em gestão pública, professora universitária e vereadora aqui do município de Jaguaribe, 2021 a 2024. O tema de hoje, violência doméstica em meio à pandemia de Covid-19. Inicialmente, Nayana, eu vou fazendo as perguntas, eu quero que você explique quais os tipos de violência doméstica, os tipos de violência familiar contra a mulher mais comum. Antes de entrar no assunto de vez, Adilane, queria agradecer formalmente pelo convite, né? Eu já estava aqui acompanhando a Adilane me apresentando, somos amigos e gostamos muito desses momentos de construção, né? De conversar sobre essas questões. Petras, meu amor, um cheiro, você é uma inspiração, viu? Você Petras, sabe. grande abraço. E é muito bacana poder conversar, dialogar de uma maneira mais informal, né? Porque quando a gente faz isso nos nossos ambientes de trabalho, é muito aquela ritualística. E conversar aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, acho que aproxima mais essa temática e ajuda a desconstruir muitas ideias que a gente tem que foram embutidas na nossa cabeça, na nossa criação, na nossa sociedade. Então, poder conversar sobre isso é muito bacana. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a cada um que está aqui, ó, véspera de feriado, está aqui buscando conhecer, debater um pouco. Sejam muito bem-vindos. E para mim é um grande prazer, Dilane, estar aqui. Estou disponível sempre. Você sabe que eu adoro e estou me sentindo muito chique de ir para o podcast. O podcast. Pois é. Aqui eu saiba o primeiro de Jaguaribe, que eu saiba, né? Né? Com certeza, eu não conheço outro, não. Agora eu falei tanto que esqueci a pergunta. Repita a pergunta. A pergunta, quais os tipos de violência? Defina o que é violência doméstica contra a mulher. Porque às vezes tem vítimas que nem sabem que estão passando por isso, não é verdade? Isso. A violência doméstica, ela pode ser categorizada como toda aquela violação de direitos que acontece dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar. Não necessariamente entre quatro paredes. Quando a gente fala em violência doméstica, por exemplo, se o marido chegar a agredir a esposa na rua, não vai ser violência doméstica porque está fora de casa? Não, é violência doméstica da mesma forma. Porque a ideia tem a ver com as relações que são construídas, certo? Tanto relações afetivas como relações também familiares. Então, a violência doméstica, ela é um grande problema da nossa sociedade hoje, Adilane. Eu diria até que ela se tornou muito além de um problema criminal, digamos assim. Hoje ela se tornou um problema social e um problema de saúde pública. Então, a violência doméstica, ela é uma realidade presente e ela pode acontecer de várias formas, né? Existe, muitas vezes a gente associa violência à agressão física, mas a violência física é só uma das modalidades de violência. Tem a violência psicológica, a violência patrimonial, e é importante pensar que essas violências elas não caminham sozinhas, sabe? Por exemplo, quando uma mulher ela é vítima da violência física, normalmente ela já sofreu outras violências antes dessa, principalmente a violência psicológica. É aquela violência em que nós como mulheres, somos subjugadas, humilhadas,
Por exemplo, a esposa não trabalha e o marido que banca tudo dentro de casa, ele tá ali o tempo todo passando na cara dela que é ele que paga tudo, que é ele que sustenta ela. Isso é um tipo de violência psicológica. E aí, olha só o gancho. Eu te sustento, eu cuido de você, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com você e com o seu corpo. E aí entra a violência física, entra a violência sexual. Né? E quando a gente fala em violência sexual, a gente pensa só em... Às vezes a gente acha que não acontece dentro dos relacionamentos, né? Mas a violência sexual, gente, ela acontece sim nos relacionamentos a partir do momento que um dos dois não querem consensualmente ter aquela relação, aquilo é sim uma violência sexual. Então a gente poderia categorizar a violência sexual, a violência física, a violência psicológica e a violência patrimonial. Talvez dessas a menos conhecida seja a violência patrimonial, né? Uhum. Ela também se reflete de várias formas. Por exemplo, o homem que chega em casa bêbado e quebra tudo, né? Quebra ali os pertences da esposa. Ou em uma relação abusiva e no momento do término, né? O homem dá um jeito lá, sei lá o que ele faz, e tira tudo, e a mulher fica sem nada, né? Então, existem algumas formas em que a violência patrimonial ela pode acontecer, e pasmem ou não, ela é muito comum. Mas eu queria atentar, e a Edilane, que sempre bate esse papo comigo, ele sabe que eu adoro indicar filmes, séries, Ah, livros. muito bom. Eu E eu acho que isso adoro. faz parte do nosso processo de aprendizado, porque principalmente na sociedade que a gente vive hoje, de um mundo tão acelerado, a gente às vezes quer uma coisa mais rápida do que um livro, né? Então, Uhum, é. alguns filmes e séries nos levam a abrir a mente, a refletir um pouco. Tem um documentário no YouTube, E disponível eu no vou YouTube. anotando aqui. Muito bem. Mas eu também posso te passar aqui depois para compartilhar aqui com o pessoal que está Pronto. acompanhando a gente. Show de Esse bola. documentário, gente, ele se chama O Silêncio das Inocentes. Não é O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes é um filme. Isso. Esse documentário é O Silêncio das Inocentes. Ele fala, Edilane, sobre... Ele conta a história da Maria da Penha, de forma rápida, conta como a lei surgiu, o dia lá da promulgação da lei, ela indo lá no Senado e tal, muito bacana. Cenas muito marcantes e históricas. Mas conta também o relato de várias mulheres vítimas de violência. E teve um que sempre me chama muita atenção, sempre que eu assisto eu me emociono, porque é uma violência que muitas vezes ela não é vista, mas ela deixa marcas muito piores do que uma violência física. A mulher relata, tem uma mulher que é muito chocante, ela teve 98% do corpo queimado, ela é completamente deformada, e ela está lá dando o relato dela. É uma violência física, mas vários abusos anteriores. Mas tem um específico que ela cita duas situações. Uma, que o marido, porque não se dava bem com a família dela, proibiu ela de ir ao velório do próprio pai. E outra, que ele obrigou ela a se ajoelhar e ele cuspia no rosto dela. Sempre que ele achava que ela fez algo que o desagradasse. Ele obrigava a se ajoelhar e ele cuspia no rosto dela. Isso para mim é um relato tão forte, porque isso deixa marcas psicológicas muito intensas, traumas, literalmente, né? E lembrando, gente, que essa violência doméstica, ela não acontece só entre marido e mulher, ela também pode acontecer entre pais e filhas, né? Ela pode acontecer entre irmãos. Esse relato dessa humilhação de cuspir no rosto e tudo, eu já acompanhei casos que eram entre um pai e uma filha. Né? Então, a violência doméstica é tudo aquilo que se categoriza naquele ambiente familiar, naquelas relações constituídas ali naquele ambiente familiar. E não é uma coisa distante de nós, não, viu? Agora, eis o problema. Eu estava até conversando sobre isso na conferência hoje de manhã, e com um amigo teu que entrou em contato comigo lá de Iracema, né? Sim, sim, o Marcos Guerra, né? Isso, ele entrou em contato comigo esses dias e ele Uhum. precisando de alguns dados sobre a violência doméstica e tal e tal. E aí eu falei para ele, falei na conferência hoje de manhã, gente, não ter dados também é um dado. Isso. E aí você pode dizer assim, como assim, Nayana? É um dado, por quê? As pessoas, sabe aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Olha o Marcos aí, ó, tá aqui, me deixa mentir quando você sai. Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é, a gente cresceu ouvindo isso, a Sim, sociedade verdade. reproduz isso,
E muitas vezes a gente vê uma mulher sendo violentada e a gente fecha os olhos. Ou é o meu vizinho e eu tapo o ouvido para não ouvir, porque da minha casa eu escuto tudo, mas eu não quero me meter, porque já já ela volta para ele, não é isso que a gente escuta. Então, nessa história de em briga de marido e mulher, não se mete a colher, muitas mulheres perderam a vida por omissão da sociedade. Por isso que houve uma alteração na Lei Maria da Penha. Antigamente, só a própria mulher poderia denunciar, hoje não mais. Qualquer um de nós pode denunciar uma violência doméstica e é levado em consideração tanto quanto fosse a própria vítima que o fizesse. Então, quem está ouvindo aí a gente, quem está acompanhando agora ao vivo ou depois de gravado, em briga de marido e mulher, a gente não mete só a colher, não. A gente mete o faqueiro todinho que tiver em casa. Porque ali você pode estar salvando a vida de uma mulher. Exatamente. Nayana, e é muito comum a gente perceber que o agressor, ele, principalmente se for um namorado ou se for um marido, ele tenta, como é que eu posso dizer, afastar todo o vínculo familiar da vítima para que ela possa ficar cada vez mais frágil. Isso ajuda ele e deixa ela sem apoio. Isso é muito comum também acontecer, não é verdade? Isso, e é o que a gente chama o isolamento da rede de apoio. Inclusive dos amigos também, né? Porque normalmente é aquele amigo que diz que abre os olhos, né? Olha, esse relacionamento não tá te fazendo bem, essa pessoa é assim, assado. Então, o violador, muitas vezes ele faz isso estrategicamente. Mas eu queria atentar para uma coisa, gente. Às vezes o violador, ele não se percebe como um violador, porque ele acha que é normal aquele comportamento. Historicamente, nós olharmos para o desempenho o papel que nos foi dado historicamente como mulheres, né? Lá no período colonial, nós mulheres só servíamos de órgãos reprodutores, né? A gente não podia estudar, não podia trabalhar e só servia para parir. Inclusive aquele ditado lá, né, de quando a gente vê uma mulher com quadril largo, de eita, é boa parideira, né? Isso aí se origina lá naquele período pela facilidade que algumas mulheres tinham de parir, que era a única função social da mulher. E ao longo disso, né, ao longo desses últimos 1.500 anos, a gente vem batalhando, mulheres brasileiras, a gente vem batalhando para conquistar, aliás, desses últimos 500 anos, perdão, a gente vem batalhando para conquistar esse espaço na sociedade que ainda pode parecer pequeno, mas é uma grande conquista se a gente olhar para trás. Né? Nós fomos criadas brincando de boneca, ganhando fogãozinho, sempre brincadeiras voltadas para o ambiente doméstico. Enquanto os homens, eles ganhavam o que era o brinquedo, o que tu ganhava, Dilane, quando tu era criança. Carro, né? Boneco de super-heróis. Para brincar de luta, bola. Para brincar Exatamente. Rua, né? Pronto. Exato. Então a gente vê os dois extremos, né? A mulher sendo educada para o ambiente doméstico e o homem sendo educado para o mundo. E aí, olhe para a nossa realidade atual. Então, por isso que a gente ainda tem tão pouca representatividade na política. Porque mulher, a gente não podia nem falar sem autorização do marido. A gente só mudava de dono, né? Era do pai para o marido. E não podia falar sem a permissão do homem, não podia sair na rua sem que um homem acompanhasse. Né? Tem até um outro filme muito bacana, que é uma animação, tem na Netflix. O nome é A Ganha-Pão. Não sei se tu já assistiu, Adilane. Mas anota aí também. A Ganha-Pão, né? É muito massa. A Ganha-Pão é uma animação. Ela conta a história de uma menina nos países da região da Ásia, em que as meninas não podiam sair sequer na rua desacompanhadas. E ela precisa sair porque o pai morreu, a mãe adoeceu e ela precisava comer. Então é uma história muito massa. Ela se veste de menino para conseguir sobreviver. É muito bacana a história e traz algumas reflexões aqui sobre a nossa sociedade. Então, quando a gente olha para o antes e para o agora, a gente consegue entender por que tudo ainda é muito limitado para as mulheres, por que a gente sofre tanto preconceito, por que a gente ainda enfrenta tantas dificuldades no nosso cotidiano. Né? Então, a história é sempre bacana parar um pouco, olhar para trás para entender o momento atual, né? Por que estamos como estamos. É preciso parar para avaliar. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e de forma insistente, porque inclusive a gente já conversou várias vezes, tivemos a oportunidade de bater um papo na rádio, agora estamos aqui na internet e sempre é um assunto que precisa, a gente, por mais que fale, a gente sempre sabe que
que não mudou muito, está mudando, obviamente, mas ainda precisa de muita luta, não é, Nayana? Sobre a questão, nossos papos são assim, a gente vai por várias vertentes, depois a gente volta, mas é assim. Sobre a questão existe um ciclo da violência, existe como ela começa, a fonte, a origem. Como você explicaria esse ciclo pra gente? Jailma, meu amor, um cheiro, saudade de você e das lutas da assistência social. Edilane, assim, esse ciclo, inclusive, ele pode ser reproduzido em várias gerações, né? Às vezes é difícil romper. Normalmente o agressor, ele também foi vítima de violência e de alguma negligência em algum momento. Isso também deve ser levado em consideração. Por isso que a política de assistência social, quando ela atende a vítima, ela também atende o agressor. Com relação às mulheres, a gente vê de uma dimensão psicológica que isso pode ser explicado por várias frustrações e vários problemas durante o processo de criação. Nós somos criadas para acreditar que nós não somos capazes, que nós não podemos. Aí, alguém aí que está assistindo pode dizer, Nayana, eu não. A minha família me criou assim, assim, assado. Gente, você é uma exceção. Que ótimo. Maravilha. Mas é uma exceção. Nós crescemos ouvindo que a mulher senta direito, uma mocinha não senta assim. Você tem que sentar com as perninhas fechadas. Você já é uma mocinha, tem que usar o sutiã. Porque senão os homens vão mexer com você na rua. Ó só a criação, né? Nós somos pensadas, digamos assim, criadas nesse pensamento de que a gente precisa o tempo inteiro se proteger, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. E o tempo inteiro a sociedade nos diz que a gente não é capaz. E quando você encontra uma mulher que pensa fora da caixa, diz, ó, louca. Uhum. Se um homem fala grosso, fala firme, olha que cara impositivo, firme. Se a mulher fala grosso, fala firme, olha que arrogante, prepotente. Se o homem fala alto, é porque ele é incisivo. A mulher fala alto, olha a louca desequilibrada. Nós somos o tempo inteiro desmerecidas. E isso é muito angustiante para quem vivencia. É muito difícil ser mulher, gente. É ótimo, é maravilhoso. Não me vejo de outra forma, né? Se existem outras encarnações e outra, eu quero vir mulher de novo. Porque eu acho que nós que estamos nesse processo de desconstrução, a gente tem um papel importante na sociedade. De, inclusive, isso aqui, né? Conversar, dialogar sobre, porque abre também a mente de outras pessoas, homens e mulheres. Então, nós vivemos em uma sociedade completamente machista, patriarcal, e a origem desse ciclo é nesse processo patriarcal que a nossa sociedade vive e que é difícil pensar fora dessa caixa para muita gente. Para muita gente, essa estrutura patriarcal é a que prevalece, é a correta, é a família tradicional brasileira, né, como a gente escuta muito dizer por aí. E nessa perspectiva desse domínio dessa sociedade patriarcal, nós mulheres pagamos um preço muito alto da objetificação da mulher. A mulher como objeto do pai, que passa a ser objeto do homem, do marido, seja lá de quem for, mas é sempre objeto de alguém, nunca sujeito da história. Então, o que nós lutamos, o que os movimentos feministas lutam, é só para que nós possamos ser sujeitas à nossa própria história. Que a gente possa ser protagonista e não alguém que venha lá de não sei de onde me dizer o que eu preciso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero, ou o que eu deixo de gostar. Eis a importância da mulher na política. Eis a importância de termos representatividade na política. Porque serão mulheres pensando para mulheres, mulheres ouvindo mulheres e mulheres falando por mulheres. Exato. E não alguém que não sabe o que eu sinto, que não sabe o que eu penso, que não sabe o que é ser mulher nessa sociedade, dizendo que nós mulheres precisamos. Então, a importância da mulher na política, ela se consolida nessa dimensão. Fora que somos a maioria da população, desde o início do período republicano, a população feminina já é maioria na nossa sociedade, nós não alcançamos essa representatividade, né? Não só na política, mas também em outras esferas, espaços de decisão e de poder para além da política também. Então, esse ciclo, né, voltando para fechar a história do ciclo. Sim. Então, esse ciclo, a reprodução da violência é onde a gente precisa quebrar, né? Chegar e quebrar, rachou aqui esse ciclo no meio, ele não vai se reproduzir. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é isso que a gente faz nas conferências da mulher, é isso que a gente faz no nosso cotidiano, no meu cotidiano como profissional, como assistente social.
né? Então, é preciso romper o ciclo da violência e romper o silêncio da violência. Uhum. Nayana, você falou sobre a questão, a minha interpretação em relação à feminilidade, à questão do empoderamento, com outras palavras, obviamente. Mas eu acho que as pessoas às vezes confundem, se eu estiver errado, você me corrija, com a questão da fragilidade e a feminilidade. As pessoas acham que é uma coisa que se associa, uma é sinônimo da outra. E nem sempre é assim. Eu acho que é de interesse de uma grande parcela da sociedade que a mulher realmente fique no lugar de frágil. Olha, eu particularmente fico muito incomodada com aquele discurso da mulher sexo frágil, Uhum. daquele discurso do 8 de março, sabe? Vocês são importantes, vocês são especiais, quando é o resto do ano todinho. Muita melosidade, né? Não é uma romantização de algo que não é romântico. O 8 de março, ele surge depois que mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica por lutar por direitos trabalhistas. Gente, o que é que tem romântico disso? É um dia de luta. É um dia em que a gente precisa lembrar o quanto é difícil ser mulher numa sociedade e o quanto flores e discursos do sexo frágil, da mulher que precisa ser protegida. Que, sabe? Não faz o menor sentido. Então, essa dimensão aí do sexo frágil, da feminilidade, é uma coisa que a sociedade cria, Edilane, para que a gente não pense fora da caixa. Então, se eu me sinto frágil, eu vou sempre precisar de um homem para me proteger. Eu queria até citar para vocês aqui uma frase da Malala, que para mim ela é muito representativa nesse sentido. Houve um tempo em que mulheres pediam aos homens que lutassem pelos direitos delas, mas agora nós lutaremos por nós mesmos. Então, isso é muito significativo quando eu digo, eu não preciso que ninguém diga o que eu preciso, eu mesma quero dizer. Então, o que a gente luta e o que a gente vem fortalecendo nos movimentos feministas, nos movimentos pelos direitos da mulher, é que, escuta aqui que a gente tem voz. A gente quer falar, a gente quer ser ouvida e eu posso falar por mim. Eu não preciso do aval de ninguém. E é uma coisa que a gente vê muito na política. Quando a gente tá vendo, basta assistir essa CPI, pelo amor de Deus, esse show de horrores aí da CPI do Covid, ou uma sessão legislativa lá da Câmara de Deputados. Né? Muitas mulheres são interrompidas o tempo todo. Tem uma fala da Marielle que é muito emblemática, quando ela diz: vocês vão ter que ouvir sim uma vereadora legitimamente eleita pelo povo. Eu tenho direito à voz e eu estou aqui para ser a voz do povo. Né? Então, quando ela fala isso, é como se nós mulheres, é assim, nós temos que nos esforçar muito mais para que alguém nos escute. Isso acontece numa roda de conversa entre amigos, isso acontece dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro do nosso espaço de trabalho. Isso acontece em todos esses lugares, dentro dos nossos ambientes familiares, dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes a gente nessa história de mulher ser a mediadora, a acalentadora, quem harmoniza o ambiente familiar, a mulher é condicionada a dizer amém para tudo. Tá aí um ambiente perfeito para o crescimento de um relacionamento abusivo. Se o meu marido faz tudo, trai, acho que é a menor coisa, né, que se pode fazer. Faz violência psicológica, faz violência física. Não existe respeito naquele relacionamento. E a mulher diz: não, amém, porque eu tenho que manter o meu relacionamento, porque eu sou a mulher da relação. Não, gente, nós somos seres humanos, a gente merece respeito como qualquer outra pessoa. Então, o que a gente luta, o que a gente debate, o que a gente conversa é a desrespeito, vai ser até redundante, mas desrespeito sobre respeito. É apenas isso que a gente quer e que a gente luta aqui na nossa sociedade. Então, nada de sexo frágil, nada de, mulheres guerreiras. Gente, nós somos guerreiras assim, mas é porque a sociedade nos fez assim, não era para ser preciso a gente ser, não. Né? Não era preciso tanto esforço, né, Nayana? Exatamente. Eu vi um meme esses dias no Instagram, que a pessoa dizia assim: eu sou uma mulher forte, mas eu queria que essa minha força não fosse preciso eu usar em situações de só sofrimento que eu tenho que ser forte. A gente pode ser forte para isso, para lutar, para militância, para lutar pelas outras mulheres, para conquistar mais coisas. E não só para sofrimento, né? Você falando sobre isso, eu me lembrei da sua live que você participou com eu não sei se eu vou pronunciar, é Maíra Campos, né? Assistente social. Maiara, né?
Eu estava assistindo, eu acompanhei nesse momento que ela disse assim, eu já tô cansada do povo, quase os desafios. Gente, eu já tô cansado de tanto desafio, eu achei tanta graça. Não é, é desgastante. A gente sabe que é preciso falar, mas cansa, né, Nayana? Cansa. E é um discurso muito repetitivo, sabe? Muito, muito repetitivo. Da gente ter que estar dizendo o tempo todo que a gente quer voz, a gente quer vez e tal e tal. E é cansativo ter que dizer isso o tempo todo, mas ainda é necessário. Uhum. Um dia desse lá na Câmara, num debate, eu fiz questão de dizer isso. Eu prefiro estar aqui lutando, me esforçando, me desgastando, tendo que às vezes falar um pouco mais alto para ser ouvida, para que as próximas gerações não precisem disso. Para que a minha sobrinha, quando for uma mulher adulta, ela possa ter os direitos que eu não tive. Ela não precise passar pelas violências e pelas violações de direitos que eu passei, que a minha geração passou. Então, nós estamos ali abrindo portas, né? Onde a gente vai, onde a gente fala sobre isso, a gente está abrindo portas para outras gerações não passarem pela mesma coisa que eu passei, que a nossa geração passou. Eu sempre tive curiosidade e vontade de perguntar, e eu acho que esse é o momento. Assim, já passamos alguns meses aí desde o término das eleições, né? Já estamos com alguns meses que você está atuando. Agora vamos falar de desafios. Quais os maiores desafios que você tem enfrentado na Câmara aqui de Jaguari, enquanto vereadora, enquanto mulher? Vamos lá. Deixa eu ver por onde é que eu começo. Uma vez eu até... É um desafio para mim enquanto pessoa, por ser uma coisa nova, né? Como você sabe, você é meu amigo pessoal, eu nunca tinha pensado em estar nessa posição, né? Então isso em si já foi um grande desafio. Quem é próximo a mim sabe que eu sempre disse isso. Eu não tinha medo do trabalho legislativo, de dizer assim, eu não vou saber elaborar um projeto, eu não vou saber isso. Eu nunca tive medo desse trabalho, porque o que eu não sei, eu vou lá, estudo e tento aprender. Mas eu sempre tive um pouco de receio, acho que é a falta do costume mesmo, dessa exposição. E a exposição, ela traz muitos olhares para você e, consequentemente, muitas críticas, né? Eu trabalhei durante muito tempo para construir o meu nome como profissional. E aí chegar num período da política e muita gente me reduzir àquela menina que está pelejando para ser vereadora, sabe? Uhum. Enquanto a gente estava lá trabalhando 10 anos, construindo o meu nome como profissional, como assistente social, fazendo especialização, fazendo mestrado, 2 mestrados, 4 especializações lá. Tá na hora H, a pessoa diz, menina, aquela menina. A única referência que eles vão ter é de uma menina, não é tanta coisa. Né? Inclusive, eu sou a mais nova total da Câmara entre todos os vereadores, né? Eu sou a mais nova. E às vezes o tratamento também é esse. Eu não vou dizer que isso é ruim, porque eu me sinto bem jovem. Mas de fato. Mas né? brincadeiras à parte. Mas isso também diz muito sobre essa referência, né? Não, a mulher que está lá é a menina. Aquela menina que está lá. A menina do Lima, né? Vamos dizer, aquela menina do Lima que é candidata. A referência, né? A referência. E não, eu sou mulher, sou assistente social, sou militante dos direitos. Eu não sou uma menina que está ali sem saber o que é que vai fazer, sabe? Graças a Deus, dos meus pares, dos meus colegas, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, de machismo nesse sentido, sabe? Pelo contrário, fui muito bem acolhida pelos meus colegas e pelos servidores da Câmara Municipal. Mas, fora disso, a gente sente, sim, os impactos, Adilane. Na campanha, eu vi muito, tem um documentário, lá vai eu de novo, tem um documentário chamado Eleitas. Sim. Tem no YouTube. Acho que a Adilane já conhece esse documentário. Vamos Ele é apresentado Sim. pela Anitta, né? Ele é apresentado pela Anitta, viu? Eleitas. E quando eu disse assim, pronto, decidi vou ser candidata, eu fui assistir esse documentário. Pra quê? Quarta, eu desisto. Ele fala só sobre a violência de gênero na política. Só sobre isso. Então, vários relatos de violência de gênero que me assustaram, de verdade, me assustaram. Porque você teve medo de passar por isso? Muito, muito. E como... Aí você pensa assim, como eu vou lidar com isso, né? Você já fica projetando, né? Se eu vou saber lidar, como é que vai ser, se eu vou passar por isso ou não. Eu passei um pouco por isso na campanha. Por exemplo, teve uma época aí da campanha que circulou um meme que eu não vi graça nenhuma, né? Claro.
porque ele era extremamente desrespeitoso e machista. Que era uma foto minha, inclusive minhas amigas maravilhosas, que nunca deixaram nem eu ver esse meme. Elas só me contaram que ele existiu e elas fizeram questão de apagar de onde elas puderam apagar. Faz bem, mesmo, para não alimentar, né? Aqui já é um momento tão difícil, né? Ainda você se fragilizar não seria bom. Mas eu não ia me fragilizar, não ia ter ódio. Só isso. Era um meme que dizia assim, é tão arrogante que não serve nem para casar. E aí uma foto minha lá. Vê só Totalmente quanto fora do machismo contexto. tem embutido nisso, sabe? Eu sou uma mulher de 32 anos, não sou casada, não tenho filhos. Aí eu já tô fora da curva, né? Porque eu já passei dos 30 e não tenho filho, a sociedade já me cobra, tenho um relacionamento, mas não casei. Então a coisa que a gente mais escuta é vai casar quando? Vai casar quando? Vai casar quando? Aí quando casa, aí tem um menino quando? Depois tem um Essa menino, pressão, né? A sociedade dita como a gente tem que viver as nossas vidas. Então eu já tô um pouquinho aí fora da curva do que a sociedade quer. E eu sei que isso me faz alvo em muitos aspectos, né? E me fez na campanha. E o fato de dizerem que a questão da arrogância é aquilo que eu falei pouco antes. Eu sou incisiva, eu sou firme, aquilo que eu acredito e ponto, e acabou-se. Você é assertiva. As pessoas confundem, né? Isso, assertiva, exatamente. Aí isso, um homem, olha que bacana como ele é firme, assertivo. Nós não, é a louca, é a arrogante, é a prepotente. Não, gente, eu sou firme. E aquilo que eu tenho conhecimento para falar, eu falo e pronto. Né? Mas como as pessoas veem isso? Como a sociedade recebe isso? E muitas vezes, quando vem de uma mulher, não recebe muito bem. Vou fazer um comparativo aqui. Quando Cássio foi candidato a vereador. O Cássio, gente, para quem não é de Jaguaribe, ele foi o vereador mais jovem da história aqui de Jaguaribe. Se eu não me engano, o Cássio foi eleito com 21 anos, né? Uhum. Inclusive, na época, eu votei nele, apoiei nessa esperança da renovação, né, da juventude e tudo, e não me arrependo. Ele fez um excelente mandato como vereador. E o Cássio, muito jovem, as pessoas diziam assim, olha, que massa, um cara jovem na política, renovação, né? Ok, concordo plenamente com esse discurso. Quando foi eu, o povo dizia, doidinha, o que é que essa mulher vai na política? Eu escutei isso, a pessoa disse na minha cara. A pessoa disse na sua... Primeiro, eu nem sou doidinha. Segundo, nem era tão novinha assim quanto ele era, né? E mesmo assim, a gente ainda escutava esse tipo de discurso. Então, assim, de uma maneira geral, Edilane, eu acho que ainda está cedo para falar disso. Ainda temos aí 3 anos e meio pela frente para finalizar esse mandato. Tem muitas águas vão rolar. Até agora não aconteceu algo concreto. Tem algumas situações veladas, né, que a gente entende. Mas, como eu disse, é plenamente compreensível. A gente vem de uma sociedade estruturalmente machista. Então, romper com isso é Sabe aquela história que é um passinho de cada vez? Sim. Então, sempre que eu consigo, lá na Câmara, a gente consegue aprovar um projeto voltado para a mulher. Para mim, isso já valeu. Sabe? Já valeu o que passei na campanha, já valeu até o que ainda vai passar. Porque foi esse o objetivo que eu entrei na política. Eu entrei para que outras mulheres também pudessem ter voz e que eu pudesse ser a voz delas. E eu acho que eu estou buscando desempenhar da melhor forma possível esse papel. Então, quando eu consigo aprovar um projeto que vai beneficiar a mulher, nós criamos, por indicação minha, através da mesa diretora da Câmara, a Comissão Permanente pelos Direitos da Mulher. Então, hoje na Câmara existe uma comissão específica para analisar, acompanhar todas as políticas públicas voltadas para a mulher no nosso município. Então, é muito bacana a gente sentir que está fazendo a diferença, que está realizando aquilo que as pessoas confiaram que eu ia fazer, né? Então isso é bem gratificante. Nayana, falando sobre projetos, eu sei que você tem um projeto bastante interessante e pertinente para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é fazer com que a mulher seja independente, aquela palavrinha que todo mundo está usando, tenha empoderamento e tenha, como é que eu posso dizer, seja independente, que é o projeto Eu Empreendedora, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, que eu achei incrível, inclusive você faz questão de sempre estar nas redes sociais falando sobre ele, não é isso?
Isso, Edilane. Esse projeto, ele surge... Na verdade, eu já tinha ele na minha cabeça há muito tempo. E estava procurando uma maneira de colocar ele em prática, né? Eu sou servidora municipal, estou licenciada. E como servidora, eu tentava buscar uma maneira de colocar isso em prática. E aí, quando eu cheguei na campanha, Pedro, meu amor, um cheiro. Olha meus ex-alunos aparecendo por aqui. Rapaz, tem de muito. O Não povo, é? você é amigo de Nayana Lima? Sou. O povo adora você. Você é uma pessoa incrível. Edilane, e aí na campanha, quando a gente estava elaborando as propostas, né, junto com o meu grupo de mulheres maravilhosas que me auxiliaram nesse processo, a gente precisa fazer alguma coisa, algum projeto voltado para o combate à violência doméstica contra a mulher. E aí o empreendedorismo ele vem como uma luz no fim do túnel. O principal objetivo do projeto é trazer autonomia e emancipação para as mulheres jaguaribanas através do Emancipação, né? A empreendedorismo. palavra. Isso, exatamente, é emancipação. Eu poder, claro que nem todas as não necessariamente a mulher que participa do projeto está em situação de violência, não é isso. Uhum. Mas o Não é obrigado. empreendedorismo é a luz do fim do túnel para muitas mulheres. E aquelas histórias que a gente conta de superação são exemplo para outras mulheres. De olhar e dizer assim, poxa, se ela conseguiu, eu também posso. Então, a gente, através do Eu Empreendedora, é um projeto meu, particular, individual, certo? Eu busco apoios com amigos, com empresas que possam me auxiliar nesse processo. A ideia surgiu para conseguir incentivar e fortalecer mulheres que já têm algum pequeno negócio. E nós já estamos na segunda etapa desse projeto. Nós estamos no processo de capacitação de mulheres sobre empreendedorismo. E aí eu consegui uma parceria com a enfermeira Mônica, ela trabalha com mentoria social. Também foi candidata a vereadora lá em Fortaleza. E ela tem um trabalho muito bacana voltado para empreendedorismo, especificamente feminino. Porque existem algumas diferenças, inclusive porque nós mulheres temos uma sobrecarga de trabalho muito maior que a dos homens. E aí um homem que pode estar aí assistindo pode dizer, Nayana, não. É sim, o trabalho doméstico é tu que faz quando tu chega em casa? Não, é a mulher. Então, historicamente e cientificamente já está comprovado que nós temos Temos prova. uma jornada de 10 horas a mais semanais que os homens, levando em consideração o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, né? Que muitas vezes isso não é considerado trabalho. Então, existe a diferença sim. Ontem, a Edilane, foi a primeira aula do curso. Foram 100 vagas. Se inscreveram 100 mulheres. Ontem, do primeiro encontro, participaram 70. E Olha muitas só. delas estavam assistindo a aula com o filho do lado. Algumas diziam, não vou ligar a câmera agora porque eu estou dando a janta do menino. A outra porque eu estou botando o menino para dormir. Né? Então, existem essas peculiaridades que devem ser levadas em consideração quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Então, o empreendedorismo é uma das estratégias de superação da violência contra a mulher. E quando a gente fala dessa violência, já como a gente disse no começo, não é só física, né? É a violência, inclusive, psicológica, daquela que o homem compra 2 calcinhas para a mulher e fica passando na cara. Comprou aquelas 2 calcinhas. Ah, pois toma, agora foi empreendedor. Eu, empreendedor, ó, eu vou comprar as minhas próprias coisas. Mesmo que o relacionamento permaneça, que ele continue, mas o rumo do relacionamento muda, porque a autonomia financeira faz parte do processo da conquista do empoderamento. Já é menos uma ferramenta de opressão, não é isso? Exato. E mais uma ferramenta de combate Isso. a esse tipo de violência. Então, assim, eu fico muito feliz com o sucesso do projeto. E vou manter o projeto durante os 4 anos do meu mandato, buscando aí parcerias, divulgando mulheres, estimulando que as pessoas comprem de mulheres, até porque nós somos o maior mercado consumidor da nossa cidade, né? Então, se mulheres comprarem de mulheres, a gente chega lá. Quais foram os projetos que já apareceram, assim, que você pode citar pra gente? Os projetos que eu digo de empreendedorismo. Algum caso, né? Tipo assim, do que elas fazem. Isso, exatamente. No Algum, projeto, né? Isso, no projeto a gente tem mulheres de todos os perfis. A gente tem a mulher que teve que se reinventar na pandemia porque ficou desempregada. E a gente já tem a mulher que já era empresária, né? Já era empreendedora, microempreendedora. Uma história muito bacana é a da Renatinha. A Renatinha, ela ficou desempregada agora no começo do ano. E aí ela era monitora pedagógica. E ela virou, assim, a chave completamente. Hoje ela trabalha plantando frutas e verduras
e vendendo de forma orgânica, né? Ela planta de forma orgânica e vendendo, e está sendo um sucesso. Ela foi uma das primeiras mulheres empreendedora. E a gente estava lá divulgando o trabalho dela, vendendo os cheiro verde, vendendo pimentão e tal. E aquilo ressignificou a vida dela. Assim como nós temos mulheres já estabelecidas no mercado de trabalho, como foi a empreendedora de ontem, que é a Heloísa, uma cabeleireira muito conhecida da nossa cidade. Então, bacana é que no projeto estão vindo mulheres que nunca empreenderam e mulheres que já empreenderam e que estão se apaixonando pelo projeto como eu. E estão também lá na capacitação, que começou ontem, serão 5 encontros muito, muito bacanas. E a gente vai acompanhar você, obviamente, pelo Instagram, né? Pelas redes sociais. E aí eu vou divulgando todas as informações. Show de bola. Nayana, eu queria que você falasse sobre uma das ferramentas de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que ela funciona, como a gente pode ativá-la no dia a dia. Bom, a principal coisa que a gente precisa saber sobre a Lei Maria da Penha é que ela ampara a mulher vítima de violência, independente de quem foi o agressor. Porque às vezes a pessoa diz assim, é um relacionamento homoafetivo, são duas mulheres, uma agrediu a outra, não vai ser Maria da Penha, vai, porque ela ampara a mulher vítima de violência, independente de quem foi o agressor. Para ela ser aplicada, precisa existir a relação afetiva consolidada, certo? Então, por exemplo, uma mulher que vai passando na rua, ela é assaltada e espancada, é Maria da Penha? Não, aí vai entrar no Código Penal comum como um crime de assalto, enfim, de agressão física e tal. Para ser Maria da Penha, precisa existir o vínculo afetivo, certo? Houveram algumas mudanças interessantes na lei, como essa que eu já falei, de que qualquer pessoa pode denunciar. A mulher hoje ela não pode retirar mais a denúncia pay-buffo, né, como era antigamente, da pessoa ir lá, Se denunciei arrependia, né? agora, me arrependi, tirei, né, não funciona mais dessa forma. Então, a Lei Maria da Penha, ela, se for flagrante, o cara vai preso na hora, não precisa nem da denúncia, né, em si, não precisa ir lá fazer um BO. Se a polícia chegar, ele estiver espancando, né, ou agredindo de qualquer forma a mulher, ele já vai preso. Então, a Maria da Penha ela foi um divisor de águas, sabe? Nesse amparo específico de legislações para mulheres. Mas eu queria também, aqui, Edilane, citar outras. Não só a Maria da Penha, mas a Lei do Feminicídio de 2015. Ela é muito importante porque ela conceitua o que é feminicídio. Aí vocês podem pensar assim, Mariana, mas matou a mulher, não é no Código Penal normal? Não. O feminicídio é quando existe o assassinato de uma mulher e que leva-se em consideração o fato dela ser mulher para aquele crime ser cometido, certo? Então, existem as especificidades que tratam sobre o feminicídio. Então, é uma lei também muito importante. Outra lei importante aqui para a gente falar, Edilane, é a lei do minuto seguinte. Não sei se vocês conhecem essa lei, mas ela é uma lei que fala sobre a assistência à mulher nos minutos seguintes à violência. Tipo, antes mesmo dela fazer um BO, ela já tem direito, por exemplo, ao atendimento de saúde, né? Ela já pode ter um amparo psicológico e social mesmo antes do BO. É a lei do minuto seguinte. A Lei Carolina Dickmann, que pouca gente conhece, é a Lei 2.737. Ela fala sobre o amparo a mulheres que são vítimas de vazamento de dados cibernéticos. Olha só, essa lei é de 2012. Naquela época, as redes sociais nem eram tão fortes como são hoje, né? E hoje, a gente já... Imagine hoje como é que tá o negócio. Ainda bem que já existe essa lei aí que nos ampara. Também como a lei da Joana Maranhão, a Lei Joana Maranhão, que é a Lei 2.650, que ela amplia o prazo de denúncias sobre abusos sexuais, sobre violência sexual, que é um caso da nadadora, né, da Joana Maranhão, que se ampliou no país. Mas o que é importante a gente refletir é que mesmo a Lei Joana Maranhão, a Maria da Penha, a Carolina Dickmann, elas são situações de violência que levaram o nome da lei, que deram nome à lei. Mas a lei não foi criada por causa de um caso. A lei foi criada porque esse tipo de violência estava se tornando tão comum que era preciso fazer alguma coisa para combater. Né? Então, tem várias outras legislações também, agora, que nos amparam em alguns problemas contemporâneos, inclusive a perseguição via internet. Né? Agora foi aprovado esses dias. O stalker, né? Isso, exatamente. Também é mais um amparo à violência contra a mulher.
Que bom. Isso é muito importante saber, né? Nayana, eu acho que a gente vai ter que deixar algumas perguntas para outro dia, porque A gente conversa muito, né? pois é, foi um assunto bastante proveitoso, como sempre é. E eu quero saber se você queria dizer mais alguma coisa, se alguma pergunta que eu deixei de fazer que você gostaria de falar. Eu sempre faço essa pergunta no Eu final. queria, saber o quê? Eu queria fazer minhas indicações de filmes e séries. Ah, muito bem. Temos que fazer e deixar registrado. Lembrando, gente, que eu tenho um Instagram, viu? Meu hobby. Meu e de uma amiga, a Luana, que é um Instagram só de séries e filmes, que a gente fala lá sobre as séries e os filmes que a gente assistiu, que é Ótimo. @uma ruma de série. Bem Olha o série, nome, é bem cearense mesmo. né? Uma ruma de série. Uma ruma. E que algumas dessas aqui estão lá, outras eu ainda vou colocar. Gente, ó, se você gosta de documentário, eu vou indicar para vocês o documentário Miss Representation. Se escreve Miss com 2 S, Representation. Bem no abrasileirado, tá? Ele fala sobre como as mulheres são vistas na mídia e como a mídia constrói a imagem da objetificação sexual da mulher. É muito massa. Tem na Netflix. Agora ele não é dublado, viu, gente? É só legendado. Tem um outro filme que eu gostaria de indicar, mas ele saiu do catálogo da Netflix, que é Histórias Cruzadas. Não sei se tu já assistiu, Edilane. Ainda não. História, gente, ele é muito massa, muito massa. Ele fala um pouco sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 30, de 40, mas fala muito sobre o machismo na sociedade naquele período. É muito massa. Histórias Cruzadas. Hoje ele tem só no Telecine Play. Mas eu acho que dá para alugar naqueles. Não tem os aplicativos, né? Que aluga filme e Tem. Eu tal. acho que no próprio Quem YouTube é rato de provavelmente internet também. consegue achar aí para assistir, né? É sim. Deixa eu dizer outro aqui para vocês. Estrelas Além do Tempo é um filme que eu amo. Amo. Ele fala sobre as primeiras mulheres na NASA e o machismo que elas sofreram lá dentro, né? Inclusive tendo a sua inteligência, intelectualidade questionada o tempo todo. Então é muito massa. Outro. Peraí, Eu sei que você vai falar de uma que é a minha favorita. Eu tô só esperando chegar o momento. Mary Shelley? No. Não? Ah, tá. Não, N. peraí. Ah, não, peraí, que é as séries. Mas o A outro série. filme bacana, que é o Mary Shelley. Mary Shelley, ele conta a história da mulher que escreveu uma obra Conheço. literária icônica, né, mundialmente conhecida, que é Frankenstein. Né? Então, ela foi a real autora do livro, mas naquela época mulheres não podiam sequer se pronunciar sem autorização dos maridos, quem dirá escrever um livro, né? Então, ela escreveu o Inclusive, livro e é muito massa. sobre essa questão de usar um pseudônimo, a J.K. Rowling, né, a escritora que fez a obra de Harry Potter, ela também preferiu ela colocar só J.K., porque talvez, se fosse o nome feminino, não teria feito tanto sucesso. Né? Gente, E foi um dia desse, né? não é? Vê só que nível a nossa sociedade ainda tá, né? Tem outro Mas é muito muito bom esse massa. filme aí, viu? Muito bom. É muito bom. Tem outro muito massa, que é O Escândalo. Ele tem no Amazon Prime. O Escândalo fala da denúncia de 3 grandes jornalistas de uma televisão muito famosa nos Estados Unidos, da BBC, que elas denunciam uma violência sexual de um dos produtores. Né? E aí elas sofrem várias agressões na carreira delas, as vítimas sofrendo agressões, inclusive boicote a carreira delas. É muito massa. Seria mais massa se fosse só ficção, mas como ele é uma história real, dá ótimo quando a gente assiste. E agora nas séries, né? Eu sou a Agora louca sim. das séries mesmo. O título do nosso Instagram ele é bem verídico. Gosto muito. Assim como também de livros, que eu vou deixar 2 aqui para vocês. Primeiro deles eu queria indicar Inacreditável. Inacreditável é uma série da Netflix de 2019 que fala sobre a violência sexual de uma menina que ela denuncia e ela é desacreditada, descredibilizada pela própria polícia. E, inclusive, ela é forçada a dizer que foi tudo invenção da cabeça dela. Até que casos como o dela começam a se repetir e eles percebem que era um abusador em série. E aí é que voltam para dar credibilidade a ela. E isso, gente, é muito real. Quando as mulheres chegam para denunciar a violência sexual, muitas vezes escutam de quem deveria protegê-las. Mas aí, foi isso mesmo? Será que você não interpretou errado? Né? Será que foi essa a intenção? Né? Ai, pois é. Outra que eu Sempre queria acontece. indicar era The Handmaid's Tale.
Gente, essa série tem que ter muito estômago para assistir. Ela tem na Globoplay. É uma série que tem 4 temporadas. Que tem vários livros. Aliás, ela é inspirada nos livros, que é o Conto da Aia. E é muito massa porque fala de uma sociedade futura em que nós mulheres temos funções apenas. Inclusive funções reprodutivas. Gente, assiste. Não vou dar nenhum spoiler dessa série porque é tão massa, tão massa. Agora tem que ter estômago, viu? Vou logo avisando. Outra muito fantástica é As Telefonistas, né? Tem na Netflix, é uma série muito bacana, trata com leveza, mas também fala muito dos movimentos feministas. Tem uma que eu assisti recentemente, que eu queria indicar, que é Chamas do Destino. O nome é bem novela mexicana, é porque a tradução, né, não rola, mas o nome é uma série francesa, é Bazar da Caridade o nome. É a história de um incêndio no Bazar de Caridade, onde várias mulheres francesas morreram. E uma delas assume uma personalidade diferente para se livrar de uma situação, de um relacionamento abusivo. É muito bacana. E é bem curtinha, essa temporada. E a queridinha, que também é a queridinha do meu coração, para mim é uma das melhores séries. Eu fiquei revoltada porque ela foi cancelada. Então eu comprei Vamos fazer abaixo assinado. Eu comprei todos os livros para poder saber o final, que é N com E. Ah, é verdade. Boa dica, viu, Nayana? Comprar o livro. Pô, com Gente, certeza. essa série é linda, é linda. Ela trata do assunto com uma leveza, da dificuldade do ser mulher, da necessidade dos movimentos feministas, dos movimentos dos direitos humanos, com uma leveza, com aquele romance adolescente, envolvente. É linda, é Gente, linda. É linda. cara, É é muito emocionante. bem construído aquilo ali. Eu chorava Eu ia praticamente em dizer, você todos. chora um episódio sim e o outro também. Né? Porque ela fala de uma menina órfã que busca por afeto, mas que compreende a importância que ela tem no mundo. E ela leva isso também para outras mulheres, para outras meninas. E é lindo, é lindo. É lindo. lindo. Não, mas assim, não é exagero. Quando a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre essa série foi você. Só que eu disse, Um não, dia que eu fui depois lá eu... na rádio, não foi? Foi. Exatamente. Aí depois eu vou assistir, depois eu vou assistir. Quando veio, pá, a pandemia e tal, assim, com força, eu disse, eu vou me sentar e vou assistir. Eu fiquei. Vicia, cara. É incrível. A gente É fica com crise de linda, abstinência. É é lindo, linda perfeito. demais. Eu Não é indico ela para exagero. todo mundo. E eu tenho os livros, viu? Se você quiser saber o final. Eu ainda não li ainda não, porque eu não tive tempo. Eu tô guardando para poder não ler tudo. Eu sei. Vou ler de uma vez Sei só, bem como né? é. E aí, gente, esses são algumas das séries, dos filmes, mas eu queria muito indicar esse livro. Não sei se vocês estão vendo aí o título, ó. A Ciranda das Mulheres Sábias. Quem me presenteou com esse livro foi minha amiga Rosângela Campelo. E é um livro que ele tem muito significado, porque ele muda um pouco a visão de como a gente se compreende no mundo. Muito, muito bacana. Ele é bem fininho, ó. É fininho. Maravilhoso. Esse outro livro que eu ganhei de presente da minha amiga Laílma, Mulheres, Mitos e Deusas. Acho que todo mundo que vê essa temática já lembra de mim, me dão de presente. Eu amo. E tem outro que eu gostaria de indicar, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que o meu não está aqui porque ele está emprestado, né? Porque livro é para isso mesmo, está emprestado. Lê Eu não e sei se a fantástico. Juliette chegou a comentar no Big Brother também, que acabou nos estoques da Amazon. Não sei se foi esse. Esse Eu mesmo não, tipo. não assisti Big Não, Brother. né? Pois é. Mas talvez tenha sido. É um livro massa, massa, que fala sobre o arquétipo da mulher. É muito bacana. Agora ele é bem longo, né? Ainda estou terminando de ler, mas é muito massa. Então eu deixo para vocês aqui essas indicações de séries, documentários, filmes, livros, para que a gente possa abrir um pouco a mente e sempre estar conversando sobre essa temática. Né? Como eu disse, gosto muito de conversar sobre isso aqui pelo Instagram, porque a gente consegue conversar de uma maneira mais informal, Uhum. né? De falar De mesmo boa, né, sobre as Nayana? nossas experiências, né? Sobre aquilo que nos constrói e aquilo que faz parte do meu cotidiano. Porque como mulher, tudo isso que a gente relatou aqui também faz parte do meu cotidiano. Eu vivi situações, por exemplo, nos transportes públicos de Fortaleza, que, meu Deus do céu, sabe? São coisas caóticas de você não ter paz. Gente, e eu como mulher, eu só vou me calar, eu só vou descansar. E hoje, como representante do povo, eu só vou descansar quando uma mulher puder andar em paz na rua a hora que ela quiser. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, Nayana, mas isso aí é uma coisa tão banal pra tu ver. É tão banal e a gente não consegue fazer isso em paz. Gente, Uhum. se tem mulheres aqui nos assistindo, com certeza tem, vocês vão saber o que eu tô falando. Quando você desce do ônibus à noite, por exemplo,
e tá indo para casa numa rua escura, se você escuta passos atrás de você, isso é desesperador. É desesperador. Quando você olha para trás e você vê outra mulher, isso diz muito. Eu Não acredito. precisa mais nem eu dizer nada, né? Isso já diz muito. Edilane, eu como mulher, em Fortaleza, eu não tenho coragem de pegar um Uber sozinho de madrugada. Não tenho. Porque eu não tenho medo de... Você, homem, no máximo o que vão fazer é te assaltar. Uhum. Nós, mulheres, existe uma grande chance de sermos violentadas sexualmente. E para mim essa ideia é apavorante, como eu sei que é para grande parte das mulheres. Né? Então, quando a gente vê uma criança sofrendo violência sexual, eu só penso assim, meu Deus, porque para uma mulher o quanto é traumático, imagine para uma criança. Né? Então, acho que nós só podemos descansar, dizer assim, nós conseguimos, quando a gente puder, andar em paz. Olhar para trás e ver um homem e saber que ele vai me respeitar. Então, só descanso quando a gente chegar nesse nível, né? Ou seja, eu acho que não vai ser nessa encarnação, mas tudo bem, estamos aqui. Mas a gente segue tentando contribuir de alguma forma, né, Nayana? Exatamente. Todo passinho que a gente der, ele é muito válido, muito válido. E eu quero deixar registrado mais uma vez a minha imensa satisfação de estar conversando com você mais uma vez, assim à distância. Espero te encontrar outras vezes pessoalmente, né, para a gente conversar sobre outros assuntos e também, obviamente, ou na rádio ou aqui no Instagram para falar sobre outros temas e, como disse a sua amiga, outros desafios, né? Nayana, quero agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo, e estou à disposição sempre. E queria aproveitar para finalizar, fazer um convite a vocês. No dia 10 de junho, eu vou estar em 2 eventos. Um pela manhã, vou ser conferencista da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres lá da cidade de Mauriti. Vai ser online, então qualquer pessoa pode assistir pelo link. Vai ser muito massa. E à noite, às 18 horas, eu vou estar participando de uma live falando sobre a dimensão das mulheres na política e sobre o contexto político contemporâneo no Instagram, @empodereelas. Esse, Edilane, é um Instagram de um projeto da Escola Militana Paz. Inclusive, a professora responsável, ela estava por aqui, eu vi ela comentando, não sei se ela ainda está aqui. Recebi esse convite, fiquei muito feliz de ver esse movimento acontecendo no distrito do nosso município. Uhum. Lá no Instagram delas tem uma frase muito massa, que eu achei, lute como uma feiticeirense. Eu achei isso muito bacana da gente ver esse movimento partindo dos distritos e vou estar junto com elas dialogando sobre esse assunto. Então, desde já, convido vocês para assistirem esse bate-papo que também vai ser massa. Muito bem, essa é a nossa vereadora, com todo respeito, a mulher arrochada, né? Pois, Nayana, eu aceito, esse eu aceito. aceita, né? Eu fiquei, meu Deus, será que eu falei besteira? Não, isso aí é top. Nayana, muito obrigado e até a próxima, viu? Tchau, meu amor. Eu que agradeço, estou à disposição. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Boa noite.